Pessoal, então, última aula, né, dessa parte de modelagem, modelagem no Revit, né, modelagem em BIM. Eu vou falar um pouco sobre as famílias e os tipos de famílias que existem, e aí a gente vai tentar fazer uma família paramétrica e fazer famílias também no local. Apresentar também para vocês aqui a ajuda, né, esse botãozinho aqui de interrogação. Ele é bem útil como ajuda mesmo, traz basicamente o manual de instruções do Revit, vocês vão encontrar informação sobre qualquer coisa do programa. Então, para o que interessa para nós aqui de famílias, né, eu abri lá, fui pelo Help e busquei aqui, famílias do Revit. Então a gente tem 3 tipos básicos de família, que são as famílias do sistema. Então são famílias que a gente já vem trabalhando com elas, né? Então tem paredes, pisos, tetos, escadas e outros elementos que a gente foi modelando. Então a gente viu que essas famílias, né? Se eu pegar um pilar ou uma parede qualquer, a gente tem aqui as barras de propriedades, que tem propriedades da instância, né, que é do elemento específico que está selecionado, que ele vai mostrar aqui, e tem as propriedades do tipo desse elemento. Né, e aí a gente pode duplicar, isso foi o que a gente vem fazendo até então. Todas as famílias vão ter isso, propriedades de instância, que é de um objeto específico, e propriedades de tipo. Então as famílias do sistema são essas que a gente já trabalhou até agora. Tem as famílias carregáveis, que... Opa, era o que eu queria fazer. As famílias carregáveis são famílias que a gente vai ter elas num arquivo à parte, né, que é aquela biblioteca que eu passei para vocês. Lá só tem famílias carregáveis. Então a gente já trabalhou com algumas, mas agora nós vamos entrar no ambiente do editor, para vocês entenderem um pouco como que funciona isso, porque às vezes a gente pega famílias de elementos, né, de bibliotecas diversas aí, e cada um vai modelar ela de uma forma, então às vezes é bom a gente entrar no editor de família e entender como ela foi feita, para a gente poder saber como utilizar essas famílias. E tem uma outra categoria, que é de elementos no local. São componentes que a gente pode modelar mais livremente. A gente pode pôr alguns parâmetros também, mas a gente pode modelar mais livremente. Então, nós vamos fazer algumas hoje também. Então, ó, eu vou pegar uma porta, vou pegar uma janela, para a gente entrar no editor e entender um pouco como que ele funciona. Então essa janela foi uma janela que a gente carregou, né? Puxamos lá da biblioteca. E aí, se eu quiser entender, né, qual que é a lógica dos parâmetros, quais os parâmetros que tem aqui, como que isso foi estruturado na família, a gente vai entrar aqui no editor de família. E aí uma coisa importante, né? Toda família tem uma categoria própria, específica dela, né? Que vai dizer como que ela deve se comportar, né, do ponto de vista construtivo. Então elas têm essa inteligência, né? Então é quando a gente define a categoria, é que a gente define também como que ela vai se comportar aí no modelo. Então, se eu selecionar essa janela e entrar no editor de família, a gente vai ver que tem um ambiente semelhante ao do modelo, né, ao do projeto que a gente está desenvolvendo. Então eu tenho aqui vistas 3D, aqui eu estou numa vista 3D, né? Eu tenho aqui o navegador de projeto. Então eu tenho aqui, ó, plantas de piso, né? Eu tenho o nível de referência. Então essas vistas do editor de família, elas mostram como o elemento vai aparecer lá quando a gente inserir ele na planta.
Aí tem as mesmas questões de configurações, né? Aqui, por exemplo, a gente não está vendo a janela cortada por causa da faixa de vista, né, que define a altura lá do plano de corte. Ó, agora está cortada a janela. Então eu tenho, né, como que o objeto vai ser visto em planta, como que o objeto vai ser visto, né, de um lado aqui uma elevação externa, de uma elevação interna, então de um lado e de outro, como que ele vai ser visto quando estiver de lado, né, uma vista lateral, direita ou esquerda. Então isso é como ele vai aparecer no modelo. Aí as famílias têm aqui, ó, algumas propriedades básicas. Essas propriedades é o que está nessa janela lateral. E aqui eu tenho, né, aqui mais para informação, né, a gente consegue identificar todas as categorias possíveis que essas famílias podem assumir. E aqui eu estou identificando qual que é. Não vai dar certo se eu tentar mudar aleatoriamente a categoria dela aqui, porque vai ter algumas restrições. Então, isso aqui mais para informação. Esse outro botão aqui, ó, dos tipos de famílias, ele vai abrir todos os parâmetros que foram criados e definidos para essa família. E aqui eu posso já definir alguns tipos, né, que são as variações. Ele até já vem, como eu já estou usando essa família no projeto, o que eu criei lá no projeto aparece aqui. Então aqui são aqueles tipos que a gente vai duplicando, e aqui são parâmetros que a gente pode ir criando, e esses parâmetros também são agrupados, né, em algumas subcategorias, vamos dizer assim, né? Então tem parâmetros de construção. Acho que os mais importantes que a gente vai ter que lidar normalmente vão ser esses de materiais. Então a gente pode criar um parâmetro para definir que material que vai ter aquele elemento que está sendo modelado. E parâmetros de cotas, né, de dimensões. Então eu posso criar parâmetros que eu posso depois ir editando e modificando essa família, né, quando a gente muda a largura e a altura de uma janela, e o modelo acompanha essas modificações dos parâmetros que a gente faz. Então isso aqui a gente pode criar parâmetros novos. As famílias, elas têm elementos que são modelados. Então se eu pegar aqui, deixa eu pôr numa escala menor aqui, só para ficar menor os textos aqui. Então aqui, ó, essa é uma família de uma janela. Então ela vem com uma parede. Essa parede é tipo o hospedeiro, né? Tem famílias que vão precisar de um hospedeiro, o caso da janela é esse, né? Eu só consigo pôr uma janela em uma parede ou em um piso, se for um caso especial, uma janela específica. Então eu preciso de um hospedeiro. Então toda família de janela vai ter uma parede junto, porque é onde ela vai ser inserida. E aí essa janela ela tem elementos que são modelados. Então eu posso selecionar aqui, né, uma esquadria, um painel de vidro. Então esses são os elementos que estão modelados. A gente tem ferramentas para criar modelos aqui, depois a gente vai ver. E eu tenho também elementos que são simbólicos. Então aqui eu tenho ferramentas de modelagem e eu tenho ferramentas aqui também que são ferramentas simbólicas. Eu tenho linhas, né? Eu tenho, aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas eu tenho linhas. Se eu pegar tudo aqui, ó, e filtrar, a gente vai ter o corte da abertura, é um elemento que a gente cria para informar que a janela vai ter que abrir um buraco na parede. Tem as cotas, aí tem esses itens de detalhe e tem linhas, que podem ser diversas. Os itens de detalhe e as linhas, elas são elementos de anotação. Então, é basicamente para fazer
uma representação simbólica, esquemática desse elemento, né? No caso, por exemplo, de uma porta, isso que a gente está vendo, né? Essa abertura da porta, esse desenho da maçaneta e tal, isso é um desenho que está incluído na família, né? Se eu pegar essa daqui e editar, ó, a porta modelada, essa está até melhor de mostrar. A porta modelada está aqui, é um painel fechado. Aí eu tenho aqui um alisar de um lado, né, moldura, tem marco. Então tem elementos que são modelados, mas quando eu vou na planta, deixa eu pôr numa escala menor aqui, a gente vai ver que tem um desenho da porta aqui em meio a essas cotas todas, tem um desenho, que isso na verdade é um item de detalhe. Esse item de detalhe é uma máscara, essa região de máscara, que é um elemento que eu vou desenhar para poder ele ocultar o que está por baixo no desenho, né, no modelo. Então, se eu tiver que... Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver algum caso aqui, ó. Essa porta, ela está passando por cima do piso, então é o que vai dizer que essa porta, né, que a linha do piso vai ter que ser ocultada ali. Então a máscara, ela oculta o que está por trás no desenho. E as linhas, né, para fazer, né, por exemplo, esse símbolo do arco aqui. Então tem elementos modelados e tem elementos simbólicos. Então tem aqui as ferramentas para criar esses elementos. Aí uma coisa que é importante da gente entender, né, alguns elementos que também aparecem aqui, fica essa confusão de linhas e, né, fica meio confuso de enxergar. A gente tem aqui essas linhas verdes tracejadas. Deixa eu ver se eu... Acho que não vai aparecer. Essas linhas verdes tracejadas aqui, elas são planos de referência. Então, esses planos, como eu estou numa vista em planta, esses são planos verticais que eles são usados como referência para poder, né, vincular o modelo a esses elementos. Sempre que eu for modelar uma coisa, eu vou precisar de definir qual que é o plano de trabalho, né? Qual que é, onde esse elemento vai ter como base para ser modelado. E aqui a gente tem parâmetros de medida. Então, por exemplo, quando eu edito, né, lá na família, quando eu venho aqui no editor e eu modifico aqui a largura da porta, né, eu tenho essa medida aqui, ó, esse parâmetro só existe aqui no editor de propriedades de tipo, porque ele foi criado dentro da família, então ele tem essa largura. Então isso é uma cota, é uma linha de cota, né, que a gente pode fazer usando as ferramentas de cota que estão aqui. E aí a essa cota é atribuído um parâmetro. Então aqui eu tenho alguns parâmetros de dimensão, eu vou dizer cada cota o que ela é, que medida que ela representa aí no modelo e o que ela vai modificar. Então se eu mudo esse valor aqui, ó, vou botar 1 metro, o modelo vai se ajustar de acordo com esse parâmetro e tudo que tem que ser ajustado em função dessa mudança vai ser ajustado, mas isso a gente tem que meio que fazer manualmente. Então eu estou mostrando isso para vocês entenderem, né, como que isso é feito, como que isso é estruturado. Caso vocês peguem uma família aí de alguma biblioteca qualquer e precisem entender, né, o que é cada parâmetro desses. Os objetos modelados, existem parâmetros também que são de materiais. Então eu posso definir aqui, ó, um parâmetro de material
Então eu poderia vir aqui no editor aqui de tipos de família. Aqui a gente tem como criar e editar parâmetros. Essas ferramentas aqui embaixo são para criar e editar novos parâmetros. Então esses parâmetros de materiais, eles estão atribuídos a elementos que são modelados. Então o painel da porta, está aqui painel, extrusão, né, uma modelagem que foi feita por extrusão, ele tem vinculado a ele um material, né, um parâmetro que vai me permitir escolher o material e alternar material, né, conforme o tipo da família. A mesma família pode ter portas de materiais diferentes, com cores diferentes, enfim. Então, para isso, precisa ter um parâmetro de material. A mesma coisa para o marco e para o alisar, né, que também vai ser um elemento modelado. Então, vai ter um material atribuído a ele. Aí existem também configurações de visibilidade, de como que os objetos vão aparecer lá no modelo. Então, por exemplo, se eu pegar o painel da porta, eu tenho aqui, ó, né, é uma extrusão, eu posso editar esse modelo, mas o que eu quero mostrar é isso daqui, ó, configurações de visibilidade. Então aqui eu defino como que isso vai, quando que isso vai aparecer no modelo ou se não vai aparecer. Por exemplo, esse painel da porta, ele não vai aparecer, ele está marcado aqui para não aparecer em planta. Se eu marcar para ele aparecer em planta, né, e eu carregar isso lá para o projeto, por exemplo, ele vai me perguntar, eu atualizei a família, ele vai substituir a versão existente e deveria aparecer aqui o painel, não está aparecendo, mas enfim, deve ter alguma outra razão. Então existem algumas regras que são de visibilidade aqui. É porque eu tenho que marcar esse aqui também, ó. Quando cortado na planta ou forro. Agora vai dar, quer ver? Então só vai aparecer o painel quando ele estiver sendo cortado. Ó, aí está sendo o painel cortado ali. Só que isso é uma coisa que a gente não costuma representar, né? A porta em planta a gente sempre representa a porta aberta, mas se eu ver um modelo 3D, né, uma vista 3D ou no corte, eu vou querer que isso apareça. Então a gente controla com esses parâmetros de visibilidade que tem aqui. Né? Aqui eu escolhi um painel da porta. Vou voltar atrás aqui, que não é isso que eu quero. Aqui também me fala em nível de detalhe, né? Eu acho que eu não falei disso muito ainda com o Revit, né, com vocês, mas o Revit tem esses 3 níveis de detalhe, que são esse primeiro ícone que aparece aqui embaixo, ó, que eu posso definir como que eu vou enxergar o modelo. Normalmente eu trabalho no baixo, a maior parte do tempo eu trabalho no nível baixo, e a menos que eu queira ver as camadas das paredes, eu coloco no médio, que aí ele vai mostrar também as camadas, essa aqui não está definida, mas aí ele vai mostrar as camadas do modelo. Então isso são itens básicos para vocês entenderem aí de como que as famílias são estruturadas.